Fala galera do Mercado Imob, no vídeo de hoje eu quero falar sobre por que o mercado está tão favorável para a construção ou para comprar um imóvel. Então, se você quer saber os principais pontos e muita coisa que talvez ninguém nunca te contou sobre o mercado imobiliário e sobre o mercado de construção, compra e venda, fica nesse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então, roda a vinheta. Antes da gente continuar o vídeo, eu só quero te pedir que você curta, comente e compartilhe. Ative aí as notificações do nosso canal, é muito importante para que a gente dê continuidade no projeto. Indique esse vídeo para amigos, para pessoas que precisam ouvir ainda mais do que você sobre isso. Então vamos lá, eu não estou aqui fazendo esse vídeo para fazer um jabá, porque não é o meu interesse levar para você algo que não faça sentido ou que não seja verdade. Hoje eu vivo muito o mercado imobiliário, de várias formas possíveis. Na construção, na venda, na consultoria, eu faço consultoria para empresas do mercado imobiliário, mas eu tento trazer a informação mais direta, mais precisa, para que você tome a melhor decisão. É por isso que eu faço esse conteúdo, é por isso que eu mostro uma construção do zero, é por isso que eu mostro uma construção em detalhes, é por isso que eu conto as dificuldades e os acertos que eu tenho no mercado imobiliário, na parte de construção principalmente. Ou seja, eu tento mostrar o skin the game, a minha pele no jogo, e assim é a maneira que eu tenho de mostrar para você como eu faço e como você também pode aproveitar esse momento. Só que eu preciso dizer, num primeiro ponto, que é o seguinte: o mercado é cíclico. O que significa isso? Ele tem altos e baixos. Inclusive, eu vou colocar aqui, ao longo dessa fala, aqui na tela, alguns gráficos que demonstram isso, que comprovam esse movimento cíclico. Por quê? O movimento do mercado imobiliário, ele acontece normalmente em torno de 4 a 5 anos. Ou seja, dentro de 4 a 5 anos, eu tenho um período de baixa quantidade de estoque, baixa oferta e alta procura. Por isso que a gente fica nessa loucura de alta de materiais, de apartamentos, casas, terrenos, lotes que sobem muito rápido de preço, uma oferta muito alta de crédito. Então já estou dando até alguns spoilers aqui do que eu vou falar no vídeo. Ou seja, você entender o mercado cíclico imobiliário é muito importante. Por quê? Por exemplo, vou dar um recorte aqui dos nossos últimos 10 anos, basicamente. De 2010 a 2014, se você se lembra, o mercado viveu uma loucura, uma explosão. Era Minha Casa Minha Vida bombando, muita gente fazendo casa para construção, era muita gente comprando, financiando imóveis. Quando chegou em 2015, a gente teve ali uma queda nessa procura, um estoque que já estava um pouco mais alto, ou seja, foi um movimento cíclico, tá? Ou seja, em 2015, a gente teve uma situação onde já não estava tão favorável, onde muitas pessoas com baixa instrução, não tinham um conhecimento desse que eu passo para vocês aqui no nosso canal, já começaram a ter dificuldade. Eu, inclusive, em 2015, tive uma certa dificuldade porque eu ainda não tinha toda a experiência, não tinha tanta experiência. Então, isso aconteceu no mercado. Então, entenda, o mercado é cíclico. Durante 2015 até 2019, a gente teve um movimento de um pouco mais de dificuldade. Não significa que o mercado não se desenvolveu, mas até 2019 não foi fácil. A gente teve muitas situações onde produtos não eram vendidos com tanta velocidade, quando você tinha uma certa dificuldade para conseguir crédito, o juros estava mais alto. Então tudo isso aconteceu. De 2019 para cá, ou seja, basicamente 2 anos que a gente está vivendo isso, 2 anos e meio, a gente vive um momento muito bom, um momento muito favorável. Eu vou explicar isso um pouco mais em detalhes. Significa que vai ser assim para sempre? Não. Mas significa que se você se estruturar, entender o mercado, fazer a melhor jogada, fazer aí o seu melhor projeto, aprender com quem realmente entende sobre o mercado, você vai passar novamente por essa fase cíclica sem tanta dificuldade. Ficou claro isso? Um outro fator que ajudou muito é a Selic. A Selic nada mais é do que a taxa base de juros que o próprio Banco Central, o governo, coloca como uma taxa referencial para que os bancos trabalhem um pouco mais próximo dessa taxa. Ou seja, quanto mais baixa a Selic, a percentual da taxa Selic, mais baixo ficam esses juros de financiamento.
E a gente sabe que juro, pessoal, influencia completamente no mercado imobiliário. Por que o mercado está tão aquecido e está tudo acontecendo tão acelerado no momento atual? Estou falando aqui 2021 no nosso caso. Significa que juntou muita coisa. A Selic abaixou, chegando a patamar histórico de 2%, ou seja, muito baixo. Nós tivemos a pandemia, que acabou somando a esse fator, e eu vou explicar aqui também o que ela somou nesse fator. Mas basicamente, nesse ponto de juros, os juros foram reduzindo bastante, e para cada 1% que reduz de juro, você coloca centenas de milhares de famílias com maior possibilidade de comprar o seu imóvel, de adquirir mais crédito através de banco. Vocês não têm noção de quanto influencia. Só para vocês terem ideia, a cada 0,1% de juro que reduz, a gente aumenta um volume de 10 mil famílias que podem financiar imóveis. Olha só, 0,1% equivale a basicamente mais 10 mil famílias com possibilidade de financiar imóvel. Isso é muita coisa. Parece números sem sentido, mas é muita coisa. Ou seja, significa que se você reduz em 1%, você aumenta em 100 mil famílias que podem, a partir daquele momento, adquirir a sua casa, que não tinham condição e agora passam a ter condição. É como se a boca de um funil fosse aumentando para cada 0,1% de juro que vai expandindo. Agora, o contrário também pode acontecer, né? Se a taxa de juros for subindo, a quantidade de famílias que podem financiar imóveis reduz. Então me responde agora, você acha que o mercado está aquecido ou frio? Os preços de imóveis vão continuar subindo ou caindo? Me responde isso aí nos comentários. Um outro fator não menos importante foi a pandemia. O que a pandemia fez? A pandemia acelerou o processo de decisão de compra. Ou seja, se a pessoa morava em um apartamento pequeno, ela quer morar em um apartamento maior. Se ela morava em uma casa alugada, ela quer construir a sua própria casa. Se ela mora mal, ela quer morar bem, porque agora ela fica muito tempo em casa. Então a pandemia ela deu uma acelerada, ela empurrou muito esse processo de decisão das pessoas. Fora o medo que as pessoas tinham de não saber o que ia acontecer no mercado e não terem nem o seu imóvel, o seu bem mais precioso nas mãos, seja financiado, seja construído do zero, elas ficaram com medo. Então esse também é um fator que influenciou muito para que as pessoas quisessem aí construir a sua casa, ter uma casa melhor. Então a pandemia acelerou muito também esse processo. Tanto que os imóveis que se valorizaram mais foram aqueles que se adequaram à pandemia. Por exemplo, casas de condomínio, porque as pessoas queriam morar até mais afastado, mas em imóveis maiores. Casas que fossem em zonas rurais, em zonas que fossem aí em chácaras, fazendas, isso também aumentou muito o volume de procura. Ou seja, tiveram imóveis que se valorizaram, ganharam mais espaço nessa pandemia. Uma outra situação que aconteceu também foi a alta de materiais. Por quê? Como as pessoas estão em todo esse movimento de construção, as construtoras lançando mais apartamentos, mais projetos de casa e por aí vai, é claro que houve aí uma alta demanda de material e as produções industriais não conseguiram acompanhar esse processo. Muitas fábricas fecharam durante a pandemia, pararam a produção e a demanda aumentou. O que aconteceu? A cadeia produtiva basicamente colapsou, né? Entrou em colapso. Ou seja, alta demanda, baixa produção, preço vai lá para cima, o preço sobe muito. E ainda assim as pessoas não pararam de construir. Isso inclusive é uma dica que eu trago para vocês, que é: não desistam da construção só pelo preço agora de materiais. Eu sei que isso é uma condição financeira para muita gente, mas entenda o seguinte: se você aposta nesse momento para essa situação de materiais de construção, automaticamente você também está apostando na valorização do imóvel que você está construindo. Então pega essa dica, pega essa visão. A alta de materiais está refletindo também na alta do preço de imóveis. Agora, para finalizar, eu preciso trazer aqui uma visão importante também. Isso aqui, eu não sou analista financeiro, não sou numerólogo, mas eu preciso trazer a minha percepção, o meu sentimento com relação ao mercado de construção. Eu expliquei que existe aí um momento cíclico, nós estamos no meio desse momento cíclico que vai durar em torno de
4 a 5 anos, nós estamos no meio. Então, se você não correr, você vai perder esse momento cíclico também, não vai conseguir fazer bons negócios. Mas o que acontece é o seguinte: o momento que o Brasil vive para a construção civil, para obras residenciais, é um momento muito bom, muito favorável. Por quê? Porque eu tenho todos esses fatores. A gente está com taxas de juros interessantes e a gente realmente não acredita que isso vá voltar para patamares de 2015. A gente imagina que ao invés de ficar ali em 12%, 13% de juros, a gente deve ficar hoje cravado ali em 8%, 9%, o que ainda deixa o mercado imobiliário interessante e preparado para o novo ciclo. Fora isso, existe todo um movimento da Caixa hoje, até na figura do presidente, do Pedro Guimarães, que tem interesse de trazer cada vez mais força para a Caixa, e a Caixa trouxe números absurdos no último semestre, os resultados são estrondosos de número de financiamentos, de volume financiado e uma série de outros números. A Caixa continua muito forte. Inclusive, eles fizeram um anúncio aí nos últimos dias de que vão trazer uma linha nunca antes vista na história do país para financiamentos. Tá? Então, tudo isso são informações que eu trago para que você tome aí a sua decisão. Ou seja, a gente está em um momento favorável, a gente não acredita que a taxa de juros vai subir tanto assim a ponto de deixar o mercado desinteressante por enquanto, por agora. A gente está numa produção que as indústrias voltaram e agora os preços de materiais começam a se estabilizar um pouco mais, não vão voltar, preços não vão regredir, talvez entrem em um platô um pouco melhor, se estabilizem um pouco mais a partir de agora, mas isso não é uma promessa, vai depender da demanda. Ou seja, são muitos fatores juntos que justificam o porquê de continuar nesse processo. É por isso que é importante você acompanhar aqui todos os vídeos do canal, que sempre que tiver novidades, lá no meu Instagram também, leonardo.imob, eu estou sempre postando algumas notícias justamente sobre o mercado imobiliário, que é importante você ficar ligado nisso. Então, basicamente é isso, era essa a perspectiva que eu queria trazer para você. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixa aí o seu like e eu te espero no nosso próximo vídeo, quem sabe no nosso próximo episódio da websérie Casa do Zero. Até lá!